Olá! Hoje eu vou falar para vocês sobre dois programas aí muito conhecidos da Universidade Pública do nosso país. Para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer agora um pouquinho, que é o PIBID e o Residência Pedagógica. O PIBID ele é uma sigla, né, que significa Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Como o próprio nome já entrega aí, é um programa que é oferecido para os acadêmicos de licenciaturas, ali do início do curso até a metade do curso, lá pelo 5º período. Já a residência pedagógica, ele é oferecido da metade do curso para o final do curso. Então, somente os graduandos que estiverem cursando do 5º período em diante podem participar desses programas. Desse programa, aliás, que é o Residência Pedagógica, mais conhecido como RP. Tanto o PIBID quanto o Residência Pedagógica oferece uma bolsa no valor de... Na verdade, a gente está agora no mês de fevereiro de 2023 e na semana passada essa bolsa ela teve um aumento bastante simbólico, né? Que alegrou muito aí os bolsistas. Então, até antes disso, até antes da semana passada, ela custava R$400, ela valia R$400. E teve um aumento de R$300 e agora ela está valendo R$700. Por muito tempo ela foi por esse valor de 400. Desde quando eu conheço o PIBID, o Residência Pedagógica, muito antes de eu entrar na universidade, eu já sabia que o valor era esse. Então, já estava passando da hora, né, de ter esse aumento. Agora ela custa R$700. A partir do próximo mês, os bolsistas já vão começar a receber esse valor. E ambos os programas, eles colocam o licenciando ali da universidade dentro das escolas públicas, que podem ser da rede municipal ou da rede estadual. Os pedagogos, por exemplo, são inseridos ali na educação infantil e no ensino fundamental 1, e os acadêmicos das outras licenciaturas, como português, matemática, biologia, história, geografia, são inseridos nas turmas de ensino fundamental 2 e ensino médio. O PIBID, ele coloca o aluno mais para observação, para práticas de algumas atividades em sala de aula, enquanto residência é para regência, tá? É para o licenciando praticar ali a regência, para dar aula na turma. Então, a diferença que a gente pode ver nesses dois programas são estas. Um é no início do curso, outro é no final do curso. Um é mais para observar, para poder participar de outras atividades em sala de aula, ajudar professores. E o outro é para você dar aula, para você ser um residente, né? Um residente ali pedagógico. E os dois programas, eles têm a duração de 18 meses e pode também ser prorrogado de acordo com o edital, né? E para você poder fazer parte desse programa, primeiramente você precisa ser um acadêmico de licenciatura. Quando sai o edital lá para a sua universidade, você vai se inscrever e essa inscrição ela ocorre através do envio de documentações. Aí a seleção pode acontecer através de uma carta de motivação, uma entrevista. Isso varia, né? Varia de edital para edital, de universidade para universidade. Então eu não posso dizer aqui que é desse jeito, somente desse jeito, porque realmente varia. Em um ano é de um jeito, no outro ano muda, mas é basicamente isso: carta de motivação, entrevista. Até onde eu saiba, não tem prova objetiva, nem prova teórica, nem prova oral, tirando a entrevista. Até onde eu saiba, não tem. Ou se teve, eu desconheço, mas é basicamente isso, para você poder participar da seleção. E aí depois sai o resultado, sai a classificação e o aluno vai ver, né, se ele foi classificado ou não, se ele entrou no programa ou não. E agora eu vou falar aqui as minhas experiências do programa PIBID. Bom,
Eu entrei no PIBID, eu não lembro qual período eu estava, mas foi no ano da pandemia. O meu PIBID, ele foi bem no período mesmo de pandemia, bem ali, quase no início, quando as aulas começaram ali de forma remota, né? Eu não lembro se eu estava no quinto, era no quarto, era no terceiro, mas não passava disso não passava do quinto não, até porque não pode, né? E durou 18 meses, como eu já disse aqui. E entrar no PIBID era um sonho antes mesmo de eu cursar pedagogia. Eu sempre tive vontade, conhecia o programa, sabia que ele ia me ajudar muito. Tinha amigas que já tinham participado, então eu entrei no curso já querendo participar do PIBID. E eu me inscrevi e passei. Passei ali 18 meses me dedicando a esse programa, que hoje em dia eu defendo, eu falo super bem, muito bem, aliás, sobre ele e indico, né, para quem está aí no curso fazer. Quem tiver a chance de fazer, né, fazer. Então, o meu PIBID, ele foi bem diferente, porque, como eu disse, ele foi no ano da pandemia. A gente não tinha muito o que fazer, assim, na prática, porque a gente não ia para as escolas. Não estava tendo aula nas escolas, a gente não podia se encontrar presencialmente. A gente, que é desses programas, a gente tem que cumprir uma carga horária semanal. E essa carga horária, ela é cumprida não só nas escolas, ali na prática, mas ela também é cumprida através de reuniões. E essas reuniões, elas aconteciam com toda a equipe do PIBID, com a coordenação, com a coordenadora, com as nossas supervisoras, que eram as supervisoras que eram as professoras das escolas públicas que participavam do programa, com todos os PIBIDianos ali do curso, né, no caso do meu curso de pedagogia, todos eram da minha turma, e essas reuniões, todas essas reuniões aconteceram de forma online. A gente se reunia através do Google Meet, e as aulas, elas também aconteciam de forma online, e por isso a gente tinha um momento da aula para a gente dar aula. Era dividido em duplas, eu tinha a minha dupla e a gente tinha 2 dias na semana. E desses 2 dias a gente tinha 2 horas, cada dia 2 horas. E um dia a gente dava aula de português e a aula seguinte era da professora titular, da nossa supervisora. E no outro dia a gente dava aula de matemática e a outra aula, né, porque eram 2 aulas por dia que a turma tinha. A outra aula era da professora. Então a gente dava aula. Eu não sei se isso acontece nos outros PIBIDs, nos outros tempos de PIBID, mas no nosso tempo foi isso. A gente deu aula, só que a gente dava aula de forma remota. A gente não tinha muito assim como ajudar de outra forma, porque as aulas elas eram por WhatsApp e não tinha como a gente estar ali ajudando a professora, sendo que a gente estava do outro lado de uma tela, ninguém estava vendo a gente, não tinha aquela participação dos alunos, aquela participação frequente dos alunos. Foi um período bem difícil, mas a gente deu o nosso melhor, a gente usou a nossa criatividade para a gente poder fazer acontecer, né? E aconteceu, foram vários meses aí do ano letivo dessa forma. Agora eu vou falar para vocês como é que tá sendo na residência. Entrei no residência agora no final do ano passado, que foi quando todos os alunos que se inscreveram foram classificados ali, se eu não me engano, no mês de novembro, final de novembro, ou foi final de outubro, acho que foi final de outubro, foi. E foi justamente no período que nós estávamos, eu da minha turma, né, do 8º período de pedagogia, do 7º período de pedagogia, encerrando ali o 7º período, foi quando a gente estava começando o nosso estágio, nosso primeiro estágio, que era na educação infantil. Então a gente fez o residência junto com o estágio. A nossa coordenadora do residência, ela é a mesma professora da disciplina de estágio obrigatório. Então a gente começou o estágio junto com a residência. Foi uma coisa só, os dois, né? A gente estava ali estagiando, pagando a nossa disciplina obrigatória e ao mesmo tempo a gente estava sendo residente do programa Residência Pedagógica. E o nosso primeiro estágio foi na educação infantil.
os residentes da turma, porque nem todos da turma são residentes. Então, os residentes eles foram encaminhados para as escolas inscritas no programa e os outros que não são residentes foram encaminhados para as escolas que não eram inscritas, que não estão inscritas no programa. E aí, a gente realmente foi para dar aula, né? Porque era estágio. A gente deu aula, fez plano de aula, fez projeto. Até hoje a gente faz reuniões com toda a equipe do Residência, tem formação. E agora a gente está aguardando as aulas do período letivo de 2023 começar. Hoje, a gente está na metade do mês de fevereiro e agora no final de fevereiro as aulas elas começam, que é quando a gente vai voltar para dentro da sala de aula para poder dar aula, ajudar a professora titular, que é a nossa preceptora, e agora será no ensino fundamental. Por quê? Porque a gente vai estar no oitavo, a gente já está no oitavo período, quer dizer, a gente vai estar, né? A gente está de férias, a gente vai estar no oitavo período e a gente vai começar a disciplina de estágio obrigatório do ensino fundamental. Então, vai ser junto novamente. Enquanto a gente estiver cursando essa disciplina, a gente vai fazer o residência junto com a disciplina. Quando acabar a disciplina, a gente vai continuar, a gente que é residente vai continuar na escola, vai continuar ali atuando, né, nas salas de aula, dando aula, ajudando a professora. E os que não são residentes da minha turma, eles vão estar de férias da disciplina, porque a gente precisa cumprir, né, os 18 meses, a gente precisa cumprir a carga horária semanal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a diferença desses dois programas. São programas que eu realmente assim, indico para quem está no curso, para quem tem a oportunidade de fazer, porque fazem diferencial na nossa formação, nos ajudam muito, tanto o PIBID quanto Residência Pedagógica. Cada um tem ali seus benefícios, né? Um porque é no início do curso e pode ajudar na nossa escolha, na nossa tomada de decisão, e o outro porque é no final, deixa a gente mais experiente, ajuda a gente mais, e isso contribui também para o nosso currículo acadêmico, também para as nossas horas, né, que a gente vai precisar ali no final do curso. E lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui para vocês verem, quem quiser pode ir lá tem 2 destaques salvos, que é um do PIBID e o outro do RP, do Residência Pedagógica. O do PIBID já está completo, eu tenho muita postagem lá, quem quiser conferir para ter uma ideia de como que foi o programa, né, o que foi que eu fiz, as atividades que eu fiz, que eu participei, os eventos, de como foi esse PIBID remoto. Vocês podem estar indo lá conferir. Tem também um do Residência Pedagógica que está incompleto, né, por a gente ter começado agora há pouco tempo, mas também tem muita coisa que dá para vocês terem uma noção de como está sendo o Residência Pedagógica.